Lucas, capítulo 15, versos 17. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Amém? Pai, fala conosco nesta noite. Humildemente entramos na tua presença, e como costumo orar, Pai, sou menos do que um cão perdido no deserto, em menos do que um grão de areia jogado no oceano. Mas incoube o Senhor, Pai, nesta noite, orientar-me desta forma. Coube ao Senhor, meu Pai, me direcionar. Então, Espírito Santo, que a tua igreja, Pai, seja alimentada, que nós sairemos daqui saciados, e que possamos, Pai, ter a certeza da salvação eterna. Eu te peço em nome de Jesus. Você que crê diz amém, e podeis se assentar. Nós estamos nessa noite convidados para um banquete espiritual, para uma grande festa, que esta é a ceia do Senhor, que nós viemos, é um cumprimento da palavra de Deus, para comermos e bebermos, e para termos vida, e vida com abundância. Também encontramos nesta noite uma palavra que vem ao nosso encontro, que podemos haver um recomeço, podemos ter uma restituição, e podemos começar uma nova vida. Encontramos no versículo, ou seja, no capítulo 15 do evangelho que o Dr. Lucas descrevera, e que traz as notícias até os dias de hoje, para aqueles que têm ouvido e que deixam esta palavra penetrar dentro do seu coração. Nós temos aqui este capítulo, um capítulo de percas, mas também de restituição, um capítulo de muitas percas, mas todas restituídas no nome do Senhor Jesus. Quando nós olhamos uma noite como esta, chegando o final de um ano que não foi fácil, um ano que não foi muito alegre para muitos, e com certeza um ano difícil devido a toda a situação que o país atravessa. Mas nós que estamos nessa noite, estamos em alguns dias para se finalizar, e com esta grande oportunidade de comer e beber nesta noite, de saciar a fome espiritual, de sairmos daqui de uma forma diferente daquela que chegamos ou que adentramos as portas da casa do Senhor. E quando nós começamos a observar esta palavra, aonde Lucas ele narra, e o Senhor Jesus se apresenta ensinando a igreja. Quem que eu falei que ele está ensinando? A igreja. Quem é a igreja? Eu e você nos dias de hoje. E o ensinamento do Senhor Jesus se dá através de algumas parábolas. Sempre ele ensinava de uma maneira simples, cotidiana do dia a dia, mas que esta palavra surtia efeito e surte efeito nos corações daqueles que, como acabei de dizer, que deixa o Espírito de Deus agir dentro de si. Quando nós olhamos o capítulo de número 15 e nós observamos, nós vemos aqui um homem, um pastor, e a Bíblia diz que ele tinha 100 ovelhas, e a Bíblia diz que uma das ovelhas, ela não voltou para o curral, e ele deixou as 99 no aprisco, e ele saiu em busca daquela que se havia perdido. A ovelha não tinha voltado, ela estava perdida. E nos dias das narrativas desta palavra, um pastor que perdia uma ovelha, ele não era um pastor reconhecido, ele era um pastor que tinha negligenciado, um pastor que tinha deixado ela de lado. A Bíblia diz então
que o pastor deixava as 99 no aprisco e ia em busca daquela que se tinha perdido, porque se não encontrasse, ele teria que restituir, ele teria que colocar a mão no bolso para pagar a ovelha que se tinha perdido. Então, quando aquele pastor, aquele homem encontrava a ovelha que se havia perdido, o coração dele se alegrava, a alma dele se regozijava, porque ele não tinha então um problema financeiro e tinha trazido de volta a ovelha que tinha se perdido. E quando ele trazia de volta a ovelha, o coração daqueles que estavam junto dele se alegrava demais, tanto que a Bíblia diz que havia alegria. Por isso a palavra de Deus também fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando nós saímos da nossa casa para vir à casa de Deus, necessita haver uma alegria no nosso coração. Nós não temos que estar aqui para cumprir uma obrigação, não temos que estar aqui para agradar a esposa, o esposo, ou o pai, ou o filho, ou a filha, ou o noivo, ou a noiva. Nós não temos que vir para cá para agradar o pastor que vos fala. Nós temos que vir para cá para agradar o nosso Deus e dizer a Ele que nós o amamos de todo o nosso coração. A Bíblia diz que a ovelha estava perdida, ela estava sem direção. Ovelha é muito fácil de perder a direção. Ovelha é muito fácil de perder o caminho de volta para o curral. Muitas vezes ela não consegue voltar para o curral sozinha. E ela estava perdida, ela estava sem direção, ela estava sem rumo, ela estava sem saber qual era o caminho de volta para a casa do Pai, ou o caminho de volta para o aprisco. Há muitas pessoas que se encontram nos nossos dias sem rumo, sem direção, sem senso de sensibilidade, perdeu a sensibilidade do Espírito, perdeu a presença de Deus. A pessoa pensa que está nadando, gritando glória a Deus e aleluia, cheio do Espírito Santo, mas ela perdeu a sensibilidade do Espírito. Ela está desgarada, longe dos caminhos. E quando a ovelha fica longe dos caminhos, desgarada, ela fica uma presa fácil para o inimigo chegar e dragar aquela ovelha. A ovelha, principalmente quando ela está longe do aprisco, principalmente quando chega a noite, o inimigo se aproveita, ele se apodera desta ovelha e acaba destruindo, destraçalhando. Por isso que nós vemos nos nossos dias ovelhas que estão longe dos caminhos, longe da presença de Deus, perderam o senso, perderam a sensibilidade, perderam a unção, perderam o toque do Espírito Santo, perderam a graça de Deus, a glória de Deus, e pensa que está no caminho certo, fazendo a sua vontade, os seus desejos, mas esqueceu que precisa ter um pastor que os cuide. Quando eu olho a Bíblia Sagrada, eu vejo, e principalmente, preste bem atenção nos dias em que nós estamos vivendo, há pessoas que estão vivendo o tempo dos desigrejados, o tempo daqueles que dizem que não precisa ir à igreja, que você pode orar debaixo de uma árvore, você pode orar dentro de um quarto, dentro de uma casa. Isso é muito bom, nós temos que orar, nós temos que clamar a Deus, mas a igreja, a casa do Senhor, é o lugar que nós temos encontro com Deus. Quando as pessoas dizem isso, eu fico pensando, porque Deus então não precisaria ter lá no princípio criado o tabernáculo onde o povo se reunia para adorar a Deus. Mais tarde a presença, a arca da aliança, depois o templo que foi construído. Sabe por que é que existe esse lugar chamado igreja, casa de oração? É para que nós viemos cultuar a Deus, adorar a Deus. Eu não estou dizendo que nós não temos que orar na nossa casa, eu não estou dizendo que nós não temos que clamar na nossa casa. Nós estamos vivendo um tempo do desigrejado. Preste atenção, cuide quem está apoiando a mão na tua cabeça, cuide quem está orando por você, veja quem é que está falando por você, dizendo para você, aconselhando você, se ele tem uma liderança, se está debaixo da unção de Deus, se foi Deus que chamou ele para aquela liderança, por aquilo que está fazendo. Porque se não foi ele, você se encontra desgarado e a qualquer momento é uma vítima, uma presa fácil para o inimigo dragar a sua vida, e tu és uma alma preciosa. Aqui está o censo, o pastor que deixou as 99 e foi em busca daquela que estava perdida. A segunda passagem, uma parábola que nós podemos entender, a Bíblia diz de uma mulher que tinha 10 dracmas, 10 moedas. Uma mulher naquela época, quando ela se casava, ela usava uma diadema na sua cabeça, com as 10 dracmas ou as 10 moedas.
Aquilo era a simbologia que ela era uma mulher casada, era uma mulher honesta, ela era uma mulher pura. E quando acontecesse alguma coisa, então era tirado aquelas dracmas ou aquela moeda da vida, ou seja, da coroa daquela mulher, ou da diadema daquela mulher. E uma mulher então que não tivesse as 10 dracmas na sua cabeça, ela era considerada uma mulher imunda, uma mulher que não tinha, que não era uma mulher de Deus. Nós então vemos aqui duas passagens. A primeira, o pastor que vai em busca da ovelha, uma ovelha que tinha se perdido no campo. Então estava perdido fora da casa, estava perdido fora do aprisco, fora do curral, estava no campo. A segunda palavra que o Senhor nos ensina, então esta mulher estava dentro de casa, e dentro de casa ela perdeu a sua dracma, dentro de casa ela perdeu a sua moeda. E ela sem a moeda, sem a dracma, era uma mulher envergonhada. Então ela começa a procurar dentro da sua casa aonde ela iria encontrar aquela dracma. A Bíblia diz que a casa era escura, necessitava dela acender a candeia, de acender a luz. E ela acende a luz e começa a vasculhar dentro da sua casa, procurar. Começa a mexer as coisas de um lado para outro, e começa a passar a vassoura dentro da sua casa, porque ela precisava encontrar aquilo que se tinha perdido. Aquilo que era a moralidade dela, ela tinha perdido. E ela começa a procurar, e a Bíblia diz que quando ela encontra a dracma que ela tinha perdido, então ela se alegra, houve alegria naquela casa. Ela convidou as suas vizinhas, suas amigas, e fez uma grande festa. Ela se alegrou demais, porque ela tinha encontrado o que se havia perdido. Nos dias que nós vivemos, tem pessoas que estão dentro da casa e se encontra perdido. Tem pessoas que estão dentro da casa e se encontra perdido. E precisamos encontrar aqueles que estão perdidos. Ei pastor, na minha casa está tudo bem. Fica esperto, porque a qualquer momento pode se perder a dracma. E se você não varrer a casa, não acender a candeia, não buscar na presença de Deus, você não encontra. E não encontrando, está perdido. E perdido não vai para o reino dos céus. A ovelha estava perdida, sem senso de direção. A dracma foi perdida pelo descuido. Há muitas famílias que se descuidam. Há muitos de nós que estamos descuidados. Achamos que estamos certos com a salvação eterna, por aquilo que nós pensamos e que nós achamos. Mas a salvação não é por aquilo que eu acho, por aquilo que eu penso. A salvação vem do Senhor Jesus. A salvação não vem por aquilo que eu faço, mas vem pela misericórdia dEle. A salvação não vem por aquilo que eu sou, mas vem pela graça dEle, derramada na cruz do Calvário, em prol daqueles que o buscam. Um estava perdido sem senso de direção, a outra estava perdida por descuido. E nos dias em que nós estamos vivendo, e hoje para nós refletirmos e daqui a pouco se assentarmos no banquete, nós estamos nos descuidando. Nós nos preocupamos com tudo, com as outras coisas, e principalmente com as vidas dos outros, dos demais, e esquecemos das nossas vidas, esquecemos de nós. E quando nós então não cuidamos daquilo que nós temos, é uma presa fácil para o inimigo vir, dragar e levar embora. Aquela mulher estava descuidada. Há pessoas descuidadas. E se você não se voltar hoje, o Espírito de Deus manda te dizer para buscar a presença do Senhor, colocar a tua casa na presença de Deus, você pode ficar com uma perca irreparável. E perca irreparável é ir para o inferno. Não tem volta, não tem salvação, não tem nada que mude isso. É somente a tua vida no altar do Senhor, buscando a Deus, clamando a Deus, e na perseverança e na presença do Espírito Santo. Nós temos a outra mensagem, quando fala, e você conhece, já preguei aqui muitas vezes, a respeito do pai que tinha 2 filhos. Preste bem atenção. Uma ovelha estava perdida. O pastor deixou as 99 e foi em busca. Ela estava perdida fora da casa, no campo. A dracma estava perdida dentro de casa. Por que isso, pastor? Para nós ficarmos atentos.
Porque não é só o que está lá fora que está perdido. Tem gente que está dentro e está perdido. Tem gente que está dentro e não vai para o céu. Tem gente que está dentro e não tem experiência com o Espírito Santo. Pastor, eu até falo em língua estranha. Em língua estranha até o diabo fala. Agora não tem moralidade, não tem presença de Deus, não tem uma vida com Cristo Jesus. Agora nós estamos no momento do pai com os 2 filhos. O ensinamento que Jesus então nos ensina. E o moço então chega diante do seu pai e diz para ele: pai, você conhece a história, eu preciso sair desta casa. Eu não estou contente com esta casa. Eu não gosto da comida desta casa. Eu não gosto da bebida desta casa. Eu não gosto da veste desta casa. Eu não gosto dos ornamentos desta casa. Eu preciso sair desta casa. Pai, eu quero que o Senhor me dê a minha parte, que o Senhor me dê a minha herança, porque eu quero viver a minha vida. Eu quero fazer aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Eu não preciso mais do Senhor. Eu não preciso mais de direcionamento seu. Eu não preciso mais ouvir o Senhor. Eu quero viver a minha vida dissolutamente, regaladamente. Eu quero estar com os meus amigos, com os meus companheiros. Eu quero me alegrar. Pois bem, pai, em outras palavras, o Senhor é do tempo passado. Nós precisamos modernizar o negócio. Nós estamos no tempo da modernização. Nós estamos no momento onde tudo mudou, as coisas mudaram, e também precisa se mudar diante da palavra. Deixa eu falar uma coisa para você: Jesus não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Ele ainda continua o mesmo. Nós podemos estar buscando Ele, adorando Ele, glorificando a Ele, mas não mude a palavra dele, não mude o direcionamento da palavra, porque a palavra continua. Ela é essencial, ela é luz para nossos pés, ela é lâmpada para os nossos caminhos. Ela muda a minha história, a tua história, quando nós deixamos a palavra trabalhar dentro de nós. Há muitos filhos que não querem mais a casa do pai. Há muitos filhos que querem viver com a sua intelectualidade, a sua inteligência, o seu raciocínio, assim como este. E ele disse: eu vou sair. E a Bíblia diz então que ele ajunta tudo que lhe pertencia e ele saiu para uma terra longínqua. Mas Deus é um Deus que trabalha. E quando ele sai, o pai fica em casa, com certeza chorando. Eu imagino como foi, pai e mãe, a conversa do pai e o filho. Eu imagino como foi a conversa daquela família. O pai chegando dizendo: meu filho, você tem tudo, você está bem, não saia, meu filho, fica aqui. Aqui tem a presença de Deus. Sabe por que ele queria sair? Porque ele não queria cumprir com regras. Ele não queria cumprir com regras. Porque todo pai, toda casa, ei, pai e mãe que está aqui, na sua casa não tem regra? Sim ou não? Então toda casa tem regra. Todo pai tem regra. As regras do nosso pai está escrita aqui, ó. A obediência a Deus, uma fidelidade com Deus. E tem filho que não quer mais cumprir a fidelidade com Deus, não quer mais cumprir as regras de Deus, não quer mais ouvir a palavra de Deus. Então ele pensa que da sua forma, do seu jeito, ele vai arrebentar na vida. E ele pede para sair de casa. Então sai de casa. Não quer cumprir com regras, não quer ouvir a voz do pai. Todo filho que não ouve a voz do pai, a tendência dele é destruição, queda, fracasso. E se não dá ouvido, no final é morte e destruição. Tem pessoas que têm morrido espiritualmente. Tem pessoas que não têm mais senso espiritual. Tem pessoas que estão espiritualmente acabadas. O filho voltou, ou seja, se alegrou, gastou tudo que tinha, acabou tudo que tinha, e agora ele precisa se alimentar. E ele vai se alimentar com os porcos. Porque quando nós negligenciamos a casa do pai, com todo respeito, sabe o que resta para o ser humano? Lavagem de porco. Quando o homem não quer comer as coisas de Deus, ele come as coisas dos porcos. Quando o homem não quer se voltar para Deus, resta para ele o chiqueiro dos porcos. É triste isso, mas é verdade. Quando o ser humano não quer a palavra de Deus, tem lavagem para ele.
Quando ele não quer as vestes do pai, ele anda nu do lado de fora, mostrando a sua vergonha, mostrando a sua tristeza, as suas coisas erradas. A Bíblia diz que então o filho, ele reconhece. Ele disse: eu preciso ir ter com meu pai. Aqui é a pregação desta noite. Final de ano, estamos na última ceia. E há muitas pessoas que aqui estão, que você precisa reconhecer os seus atos. Porque a virtude de um homem e de uma mulher é reconhecer os seus atos pecaminosos e reconhecer a sua vida torta e errada que leva e que vive. A Bíblia diz que aquele moço, então, ele pediu perdão. Ele disse: eu vou ter com meu pai. Na casa do meu pai tem comida. Na casa do meu pai tem a ceia do Senhor. Tem o corpo do Senhor moído na cruz do Calvário. Na casa do meu pai tem o sangue derramado no lenho. Na casa do meu pai tem veste, tem o evangelho, tem estrutura espiritual. E eu estou aqui me alimentando com os porcos. Eu vou voltar para minha casa. Eu vou ter com meu pai. Eu vou reconhecer que sou falho. Eu vou reconhecer que sou pecador. Eu vou reconhecer que sou pó, que sou miserável, que eu não chego a lugar nenhum, que a minha vaidade não serve para nada, que o meu orgulho não adianta. Não é porque eu estou estudando um pouquinho que eu sou melhor do que alguém. Não é porque eu tenho uma roupa melhor que eu sou melhor do que alguém. Não é porque eu tenho uma casa melhor que eu sou melhor do que alguém. Eu preciso do Senhor. Eu preciso voltar para Ele. Eu preciso recomeçar a minha vida. Feche teus olhos nessa noite. Pense na tua vida. Você precisa, algumas pessoas precisam recomeçar nesta noite. Algumas pessoas precisam reconstruir a família. Algumas pessoas precisam reconstruir o ministério. Algumas pessoas estão sem senso de direção. Estão fora da casa, tramando contra a casa, vivendo contra a casa, come da casa, bebe da casa e quer destruir da casa. Mas vai restar lavagem de porco se você não se humilhar. Se você não voltar a Deus, resta lavagem de porco. Ouça o que o Espírito diz à igreja nesta noite. A unção do Espírito Santo, a presença dele está no nosso meio. A glória dele está no nosso meio. Pastor, não é fácil de dar glória a Deus e aleluia. Não, não é fácil. Mas se eu desse aqui chave de carro, chave de caminhão, chave de casa, ministério, eis que Deus manda dizer, eu tenho certeza que haveria alegria, que haveria regozijo. Mas o Espírito de Deus manda dizer, a alegria maior é nessa noite de um arrependido se voltar à presença de Deus e se curvar no altar de Deus. Haverá alegria nos céus. Quem quer ter a sensibilidade do Espírito Santo, quem quer a graça de Deus, nós precisamos descer na olaria do Senhor. Nós somos barro, nós precisamos ser quebrado, porque o vaso está ruído, o vaso está com problema, o vaso está vazando, o vaso está trincado, o vaso não segura mais azeite. Azeite é a presença de Deus. O azeite desce e o vaso deixa escapar o azeite. Então precisa ser reconstruído, reconquistado, o vaso novo. Quando nós descemos à casa do Senhor para ouvir a palavra dele, se entregar a ele, diga para Deus, Deus trabalha na minha vida. Diga para ele, Deus faça algo na minha vida, mas eu quero a minha vitória, eu quero a minha salvação, eu quero a minha restituição. O jovem disse, eu vou voltar à casa do meu pai. E ele volta à casa do pai. E quando ele começa a caminhar, eu imagino a cena. O pai estava olhando. Quando o filho saiu, ninguém mais olhava para aquele moço. Todo mundo dizia que ele estava perdido, que estava destruído, que estava acabado, que aquela família tinha terminado. Mas de repente o pai está olhando, porque o pai nunca tira os olhos do filho. Deus está sempre com os olhos fitos em você, em mim. Sabe por que eu e você estamos aqui ainda? É porque o Espírito de Deus, é porque Deus não tirou os olhos dele de mim e de você. Ele está olhando para mim e para você e dizendo, ele é meu, ele é meu, ela é minha, ele é meu, aquela família me pertence. Eu morri na cruz do Calvário, ressuscitei, dei a vida, comprei com preço de sangue. Ele é meu. Preste bem atenção. Ele está voltando para casa. O pai não tira os olhos. Quando ele está chegando, o pai vê de longe.
O pai corre e abraça o filho, porque quando o filho que estava perdido volta para casa, o pai corre e abraça. Quando um arrependido volta, quando um pecador volta, quando um destruído volta, há alegria nos céus, há regozijo nos céus. Deus se alegra, os anjos se alegram por uma alma que se volta na presença de Deus. Estava perdido e ele voltou para casa. Quando ele chegou em casa, ele tinha o seu pai esperando. O seu pai disse a um dos servos: matai depressa o bezerro cevado. Se o pai estava engordando o bezerro, cevando o bezerro, é porque ele esperava o filho voltar. Se Deus te trouxe aqui nessa noite para você ouvir essa palavra, é porque Ele sabe que você volta nos caminhos dEle, que você se alegra com Ele e regozija-se com Ele. Prepararam o bezerro cevado. O pai disse: coloque sandália nos pés, coloque anel no dedo, coloque vestes novas, vamos se alegrar. Houve alegria porque a ovelha foi encontrada. Houve alegria porque a dracma foi encontrada. Houve alegria porque o jovem voltou. Mas temos um problema, que é esse, pastor. A Bíblia diz que então o filho mais velho, o irmão mais velho, ele estava ouvindo o barulho e veio se aproximando da casa. E quando ele se aproxima, ele diz: o que é que está acontecendo? Teu pai matou o bezerro, teu irmão voltou. Ele estava morto e foi ressuscitado. Estava perdido e foi achado. Era momento do irmão se alegrar, mas o irmão se revoltou contra o pai. O irmão ficou nervoso. Ele disse: meu pai nunca fez isso comigo. Imagine o coração daquele pai dizendo: filho, não, tudo aqui é seu. O que, pastor, o senhor quer dizer com isso? Tinha dois filhos. Um estava perdido fora de casa, mas um estava dentro de casa, mas estava perdido. Um estava perdido do lado de fora e um estava perdido do lado de dentro. O que eu quero dizer com isso, pastor? Mais uma vez eu falo, o Espírito de Deus manda dizer: tem pessoas que estão do lado de fora perdido, mas tem quem está dentro da casa perdido. Tem quem está dentro da casa que não é da salvação eterna, que não chega nas mansões celestiais. E aqui nós podemos entender uma coisa, e gostaria que a igreja fechasse os olhos. Aquele rapaz que estava perdido foi encontrado, porque houve uma renúncia dentro dele, houve pedido de perdão. Se você não perdoar, meu irmão, não adianta você estar na igreja. Se você não perdoar, não adianta esperar 2018, ano de vitória. Pastor, eu fui injuriada pelo meu marido, eu me separei com meu marido. Perdoa ele, libera perdão. Pastor, eu não consigo perdoar meus filhos. Libera perdão para eles, perdoa eles. Eu não consigo perdoar meu pai por tudo aquilo que ele me fez. Fecha teus olhos, é forte que eu vou falar. Há pessoas aqui dentro, mulheres aqui dentro, que você foi estrupada pelo seu pai e você nunca perdoa, você nunca libera perdão. Eu sei que a ação é difícil, mas perdoa, libera perdão. Fala com Jesus nessa noite. Você precisa ir morar nos céus. Você faz parte do reino de Deus. Recomece a sua vida, recomece a sua história, recomece a sua família. Se humilha para Deus nessa noite. Há pessoas que estão dentro da casa, que estão perdidas, e o Espírito de Deus manda te dizer nessa noite: se volta a Ele, porque Ele quer fazer de você um homem e uma mulher vencedor, acima de tudo, para você ir morar no reino dos céus. Se não houver perdão, se não houver liberação de perdão, se não houver nesse exato momento uma reconciliação dentro do coração, não tem salvação eterna. E se Jesus voltar aqui a pouco, nós estamos perdidos. Nós estamos dentro da casa, mas estamos perdidos. Nós estamos dentro da casa, mas ficamos fora do reino. Nós estamos dentro da casa, mas não se assentamos para o banquete. Nós estamos dentro da casa e perdemos nossos filhos. Nós estamos dentro da casa e perdemos nosso casamento. Nós estamos dentro da casa e perdemos aqueles que nós amamos. Como nós vamos chegar ao final do ano e sentar numa mesa como a sociedade faz, a comunidade faz? Estamos em festa,
estamos aqui com o bolo, com a carne, estamos alegres, estamos felizes. É uma mentira nossa. Nós não estamos felizes coisa nenhuma, porque o Espírito de Deus está gemendo nessa noite em prol da minha vida e da tua vida. Como está a tua família? Não adianta festa, não adianta roupa nova, se não tiver a presença do Espírito, não tem salvação eterna. Se coloca de pé. Decavamastu que me levou. Jesus um dia pregava dessa forma, quando ele anunciava aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Sabe quem é que estava assistindo? Publicanos e pecadores, ouvindo Jesus. E de repente chegou quem? Os fariseus e os escribas, murmurando e dizendo: ele fala com pecador, ele se assenta com os pecadores, na roda dos escarnecedores. Fecha teus olhos. Há muitas pessoas que estão nessa noite vivendo como escribas e fariseus. Que é isso, pastor? Preocupado com a vida dos outros, preocupado com o que vão falar, com o que vão dizer, preocupado com a palavra. Essa palavra não foi para mim, essa palavra foi para o fulano. Nossa, essa palavra, o pastor acho que sabia alguma coisa do Pedro, do João, do Tiago, foi direcionada para ele. Deixa eu te falar uma coisa, na presença do Espírito Santo, essa palavra, ela veio do céu, direcionada para a igreja do Senhor Jesus. E aquele que entende, aquele que presta atenção, aquele que ouve a palavra, o Espírito trabalha. Porque a Bíblia diz assim: aquele que não ajunta espalha, aquele que não semeia não colhe, aquele que não está na minha presença não se alegrará comigo. Então fica na presença de Deus, ajunta com o Senhor. Não seja aquele que espalha, não seja aquele que tira da presença de Deus, porque um dia prestaremos conta de tudo aquilo que fizemos. O que é isso, pastor? Da igreja? Não, da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos. Herança do Senhor que está nas nossas mãos, para nós cuidarmos daquilo que Deus nos deu. Aleluia, glória a Deus. Você que gostaria de ouvir a palavra de Deus, comece a ouvir a palavra de Deus diariamente. Tire um tempo para Deus. Feche teus olhos. Pai, Tu és o eterno nesta noite. Tu és o verdadeiro alfa, o ômega, o princípio e o fim. Nós vamos banquetear contigo, Pai. Mas nessa noite, Senhor, tem ovelha perdida fora da casa. Nessa noite tem dracma perdida dentro da casa. Nessa noite, meu Pai, tem filho que saiu de casa, mas está se reconciliando e voltando para casa. Nessa noite, meu Deus, tem o filho que estava dentro da casa e se revoltou com a casa e saiu da casa do pai. E a palavra não diz que o filho voltou, que ele se reconciliou. Também não fala que teve salvação o filho mais velho. A tua palavra diz que houve alegria quando encontrou a ovelha. A tua palavra diz que houve alegria quando encontrou a dracma. A tua palavra diz que houve alegria quando o jovem voltou. Alegria, meu Pai, é emoção, estado de satisfação e felicidade. Meu Deus, que esta palavra, Pai, possa surtir efeito nos nossos corações. Aqui está cada família. Vai representando a tua família. Abre a tua boca, fala com Deus. Coloca diante do Senhor a tua vida. Comece a fazer uma retrospectiva da tua vida nessa noite. Aonde você errou. Reconhece seus erros, seus atos. Reconhece. Fala para o Senhor Jesus que você precisa dele. O jovem só voltou quando reconheceu. O jovem só voltou quando ele se humilhou diante do Senhor. Ele estava vivendo uma vida angustiosa, alimentando-se com os porcos. Se você estava se alimentando com os porcos no pecado deste mundo, nos prazeres da carne, mas hoje à noite, se você se reconcilia, você sai de comer o alimento dos porcos, que é o alimento que esse mundo oferece, e você come e bebe do corpo e do sangue do Senhor. Você nessa noite passa a ter uma vida diferente. Pessoas começam a dormir diferente. Pessoas que estavam depressivas começam a ter uma vida diferente, porque é a alma sua que estava doente, é a tua alma que estava triste, a tua alma que estava angustiada. Tem pessoas nos dias em que nós vivemos, que elas não conseguem ter paz.
elas vivem sempre num dilema na sua vida, não tem alegria, ela corre de um lado para outro para buscar paz, buscar alegria, mas a alegria vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você não busca alegria em outra coisa. Espírito Santo, convence-os do pecado, do juízo e da justiça. Espírito Santo, começa pela minha vida e assim passa pelos pastores, obreiros e toda a igreja, Pai. Convence-nos do pecado, do juízo e da justiça. Senhor, tem misericórdia de nós. Espírito Santo, humildemente eu te peço, nos capacita a perdoar aqueles que têm nos ofendido, aqueles que têm nos injuriado, que nos têm caluniado, que têm falado mal de nós, meu Pai, que querem a destruição da nossa casa, do nosso lar, da nossa família, que quer a destruição desse povo. Tem misericórdia, Senhor Jesus, nos ajuda, meu Pai, para que sejamos, meu Deus, não como fariseus e escribas, nem como publicanos e pecadores que ouvem, mas não praticam a palavra, mas que sejamos como pecadores arrependidos, como homens e mulheres que era condenado ao fogo do inferno, à destruição. Que sejamos nessa noite, meu Deus, na tua presença como vaso. Toca em nós, meu Senhor. É muito triste nós estarmos numa noite como esta, meu Pai, e não ir para o reino dos céus. É muito triste não termos salvação eterna. Não nos deixe perdido como a ovelha, meu Deus, que nós não ficamos perdidos como a dracma dentro de casa, que não venhamos perder os nossos filhos, que não venhamos perder o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos, que não venhamos perder, meu Pai. Tem misericórdia de nós, porque a salvação, meu Pai, é só o Senhor que pode nos dar, não tem outro caminho. Por isso o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Diga para Ele que você precisa dEle. Se fosse eu, estava gritando nesta hora, pedindo misericórdia e socorro, pedindo ajuda do Senhor, pedindo para Ele: Senhor, me ajuda a ser um bom pai. Igreja, fala com Ele, diga: eu preciso ser um bom pai, me ajuda a ser um bom pai, me ajuda a ser uma boa mãe, me ajuda a ser uma boa esposa, um bom esposo, um bom marido, uma boa mulher, um bom filho. Me ajuda, Espírito Santo. Eu sozinho não consigo, Senhor Jesus. Confessa para Ele que você não pode sozinho, diz para Ele que você não aguenta mais o que você está vivendo, diz para Ele: Senhor, muda a minha vida, muda a minha história. Como nós vamos entrar no reino dos céus se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Como eu vou entrar? Só vai entrar quem é limpo de coração, quem é limpo de mãos e puro de coração. Limpa, Senhor, as nossas mãos, purifica o nosso coração, separa as impurezas que estão na nossa alma e faz de nós nessa noite, Espírito Santo, homens e mulheres arrependidos, homens e mulheres que aceitamos o Senhor, que podemos deixar a Tua palavra trabalhar em nós, que o Teu Espírito nos molde nessa noite, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem.
Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Amém. Pastor, eu devo de ceiar? A vida é sua, é você e Deus. Você ouviu a palavra, você sabe como está seu coração. Há o tribunal da consciência de cada ser humano, o tribunal de Cristo, mas tem o tribunal da consciência. Todos nós sabemos o que é certo e errado. Amém? A igreja poder se assentar, os irmãos servem, e aí você aguarda para nós nos alimentarmos todos juntos. O Senhor trouxe, meu Pai, salvação para nós que estávamos perdidos. E a partir desse momento, meu Pai, quando esta pessoa ceiar, a última vez, a última ceia desse ano de 2017, meu Deus, que ela tenha vida, que ela seja curada, liberta, transformada. Mas acima de tudo, Pai, que nós possamos ter a sensibilidade do Teu Espírito, a unção da Tua glória e da Tua graça, e que possamos, Pai, viver dias de vitória nas nossas vidas e com a certeza da salvação eterna. Por isso estou abençoando e consagrando, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê diz amém, e todos podem se alimentar em nome de Jesus. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Sabe amar, e tem as mãos limpas, limpa tuas mãos e um coração puro. Purifica seu coração, que não é vaidoso e sabe amar. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar. Oh, dai-me mãos limpas e um coração puro. Arranca a vaidade, ensina-me a amar. está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Eu e você não fizemos parte disso. Nós fizemos parte dos vencedores e vamos morar na eternidade com Cristo Jesus. Já posso entrar. Amém.